seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros. Hoje vamos conhecer a história de uma Health Tech. Health, saúde, tech e tecnologia. Como utilizar essas duas ferramentas juntas no sentido de uma startup. Afinal, é uma área que não é muito explorada aqui no Brasil, viu? Precisa cada vez mais desse engajamento porque falamos de um cuidado humanizado. Vamos conhecer a história da Genial Care. Kelly, é um prazer estar aqui com você no Startupeiros de hoje, falando da Genial Care. Estou muito curiosa para saber todo o processo, de onde surgiu a ideia e o que você conta para nós inicialmente. Obrigado pelo convite. Bom, acho que todo startup tem uma história pessoal por trás, então no meu caso não foi diferente. Eu sou dos Estados Unidos, né, como dá para perceber pelo sotaque, mas eu nasci lá e com 4 anos de idade eu tive uma experiência bem marcante que tem muito a ver com a Genial. Eu tive um atraso na fala na minha primeira infância e por conta disso eu tive uma recomendação de receber uma intervenção precoce de um fonoaudióloga lá na época. E a partir disso eu sentava com essa fono todo santo dia por 3, 4 anos até eu conseguir desenvolver a minha fala no nível esperado pela minha idade. E felizmente deu certo e até hoje eu mantenho contato com essa professora, o nome dela é Bárbara. Ela sabe da Genial, ela faz parte dessa história toda. Mas foi a partir disso que eu percebi que o que eu tive, né, essa intervenção de qualidade é muito raro, né? A maioria das crianças que precisam de alguma intervenção não recebe, né? Isso é a verdade. E aí, muitos anos depois, eu trabalhava já, né? Eu tive uma carreira em Nova York, eu era um investidor na área de saúde. Eu comecei a trabalhar com empresas de tecnologia que trabalhavam com inovação na área de saúde. E lá eu percebi que tinha ainda alguns gaps quando a gente fala sobre saúde mental, saúde comportamental, saúde para crianças, né, na primeira infância. E lá a gente investiu numa empresa que trabalha com crianças com autismo, né? E foi como se fosse o meu círculo estava fechando de novo, porque eu tinha essa experiência como criança, né? E por mais que não tinha a ver com autismo, foi só uma atraso na fala. Eu já estava aproximado a esse mundo e lá, 30 anos depois, como investidor, eu me aproximei de novo a esse mundo. Eu falei, tem alguma coisa que eu preciso fazer com isso. É um sinal, né? Tá me levando. Tem um sinal aí, eu percebi que ainda existe uma grande lacuna no mundo que não tem recursos e tecnologia de qualidade para garantir que essas crianças consigam atingir seu potencial. Eu queria colocar a mão na massa para fazer alguma coisa sobre. Então, basicamente, resumindo uma longa história, eu decidi saí daquele emprego lá em New York, me mudei para o Brasil porque minha esposa é brasileira, já com a intenção de começar a Genial. Não tinha nome ainda, mas já tinha ideia. E a ideia era garantir que toda criança consiga atingir o seu máximo potencial, porque foi algo muito próximo à minha história, à minha família, e também foi algo que eu consegui me aproximar de uma certa forma como executivo lá em Nova York. É muito inspiradora todo esse processo que você conta até aqui. Agora, como funciona? É um plano de saúde? É uma health tech que se liga a essa causa do espectro autista? Em que sentido? Em quais níveis? Como funciona? Perfeito. A gente fala que a Genial é uma rede de cuidado para crianças com autismo, tá? O que isso quer dizer na prática? A gente faz parcerias com planos de saúde aqui no Brasil, que hoje em dia são obrigados a custear a intervenção para essas crianças com autismo, mas eles não têm por onde encaminhar essas famílias. Então a gente oferece uma rede de cuidado de qualidade para esses planos de saúde a um custo menor que outras clínicas por aí, tá? Então para os planos de saúde nós somos essa rede de cuidado. Agora, para as famílias, nós somos uma rede de clínicas, basicamente, onde a gente oferece
uma intervenção multidisciplinar de qualidade. A gente tem nossos profissionais da Genial que são treinados pela Genial e que recebem supervisão recorrente, né, de qualidade. E por fim, para esses profissionais, a gente oferece primeiro uma jornada muito mais agradável para eles, né? A gente oferece essas casas geniais para eles atenderem e também oferecemos treinamento e tecnologia para que eles, como terapeutas, consigam desenvolver o melhor trabalho deles mesmos. Então, é uma fusão desses três públicos, né? Então, tem uma proposta de valor específica para cada um, seja plano de saúde, seja família, seja terapeuta. Mas a Genial é tudo isso numa coisa só. Ah, que bacana. Eu imagino que é um importante auxílio, fundamental isso que vocês fazem, porque deve ser desafiador, né, para toda e qualquer família que tem um diagnóstico de um filho e todo o suporte necessário, ainda mais com esse exemplo que você traz pra gente, é louvável, é admirável realmente. Agora, o colaborador Genial, como funciona também o recrutamento e seleção para esse tipo de time que você monta nos seus espaços? Perfeito. Um dos maiores desafios neste mercado é achar profissionais, terapeutas de qualidade, né? Hoje no Brasil existem pouquíssimas formações para esse tipo de profissional clínico, seja de psicologia, seja fono, seja terapia ocupacional. Tem essas formações de graduação, mas tem pouca coisa desenvolvida para o autismo em si. Então a gente faz questão de primeiro recrutar profissionais dessas três áreas que já vêm com treinamento básico, digamos assim. Mas a gente, além disso, tem um grande desafio de filtrar esses profissionais pelos seus soft skills, digamos assim. Antes a gente estava conversando um pouco sobre isso, que para fazer um terapeuta ser um ótimo terapeuta, ele às vezes precisa ter um jeito com crianças, ele tem que ter interesse natural pelas crianças, ele precisa conseguir manejar diferentes situações que não é tão fácil encontrar isso. Então a gente desenvolveu uma forma de avaliar esses profissionais antes de vir para a Genial, para ver se eles têm esses soft skills adequados para trabalhar com crianças. E aí a parte técnica a gente ensina, né? A gente ensina a parte mais técnica específica para autismo, para que esse profissional tenha o melhor dos dois, né? Tanto soft skills que ele traz ele mesmo, quanto hard skills que a Genial ensina para ele. Agora também falando sobre toda essa questão ligada à startup em si. Investimento, crescimento exponencial, como é que funciona a Health Tech nesse sentido também, que é muito importante nos processos de uma startup? Acho que você falou uma coisa muito importante, né? É uma empresa de tecnologia, mas é tecnologia humanizada, né? Porque no final das contas, no final, né, na ponta, tem uma família, tem uma criança, então a gente é uma empresa de tecnologia, mas a gente também tem esse propósito, né? Agora, falando sobre essa parte, né, de startup, tecnologia, etc., a gente acredita, né, que o que a gente faz é muito sensível. Então, é importante investir na tecnologia para garantir a melhor intervenção de qualidade possível. Então, por isso, precisa de dinheiro, precisa de capital. Então, a gente já fez primeiro, lá no início da Genial, em 2020, a gente fez uma primeira rodada de investimento seed, a gente fala, né? Isso foi liderado pelo fundo Canary aqui no Brasil, além de investidores anjos. E aí, em 2022, pouco tempo atrás, a gente fez uma outra rodada bem maior, liderado pela General Catalyst, que é um fundo americano, que é o maior fundo focado em saúde no mundo e foi o primeiro investimento deles em saúde no Brasil. Então foi uma baita conquista trazer eles como investidor e eles estão bancando esse crescimento que a gente está vivendo agora. Então a gente está crescendo em termos de casos geniais, em termos de número de planos de saúde, a gente está crescendo o número de famílias, terapeutas, então é uma fase de crescimento que precisa
de capital para bancar. Então a gente está nessa fase justamente agora. É justo e merecido, diga-se de passagem, né, Kenny? Agora, essa questão também que você falou de crescimento, não só em termos financeiros para a gente entender aqui essa figura do investidor que é muito importante no startup, mas também em termos de espaços mesmo e de expansão de vocês. Há planos, quem sabe, de até ultrapassar o estado de São Paulo? Boa. Como é que está essa Há planos, visão? com certeza. Agora nós estamos com 6 Casas Geniais, agora a gente está em Casa Genial Alto de Pinheiros, e além desse espaço a gente tem mais 5 espalhados pela cidade de São Paulo. Porém, no futuro próximo, ainda em 2023, a gente vai ter mais 5 Casas Geniais abertas em grande São Paulo, digamos assim. Então, além da cidade de São Paulo, a gente vai adicionar outras unidades nas redondezas da cidade, ainda no estado de São Paulo, mas a gente vai terminar 2023 com mais ou menos 11 Casas Geniais em grande São Paulo. Em 2024, a gente sim espera que a gente vai ter expansões além da grande São Paulo, quem sabe atingindo outras cidades no estado de São Paulo e até em outras cidades no Brasil. A ideia da Genial é justamente ser nacional e até internacional no futuro, não tão próximo, mas não tão longe também. Então a gente está nessa fase de crescimento mesmo. Curto, médio e longo prazo, com planos de crescimento, ainda bem. Agora, tecnologia, como é? Vocês têm aplicativo? Tudo bem que temos aqui o espaço físico, inclusive estamos nele para conhecer, afinal falamos da humanização novamente, mas aplicativo, o pai, a mãe baixa o aplicativo, como é que funciona? Explica pra gente. Tem 3 vertentes de tecnologia na Genial, tá? Um que é aplicativo para os pais, um que é um aplicativo para os terapeutas, né? E um terceiro que é uma plataforma de ensino para os terapeutas em treinamento, tá? Então, já explico cada um. Então, para os pais, né, a gente tem um aplicativo pelo qual eles consigam acompanhar toda a jornada de intervenção do seu filho. Então, todo dia eles recebem updates, né, dicas práticas sobre o que está sendo trabalhado nas sessões com os terapeutas. E além disso, eles recebem vídeos ou outros conteúdos educacionais para que eles consigam trabalhar e entender de fato o que está acontecendo com seu filho e como ele pode ajudar. Então isso é para os pais. Para os profissionais clínicos, a gente desenvolveu uma plataforma para que diferentes profissionais que estão trabalhando no mesmo caso, por exemplo, possam colaborar entre si. Então, é todo um sistema que automatiza essa comunicação, essa colaboração para que as melhores metas terapêuticas sejam traçadas e acompanhadas. E agora, na parte de treinamento, tem toda uma plataforma pela qual, se você é um terapeuta, você vai receber uma avaliação do seu empenho como terapeuta, com dicas práticas para melhorar seu empenho, seu cuidado, né, com a criança. E você vai conseguir acompanhar todo o seu histórico como terapeuta para que você, como profissional, pode se desenvolver também. Então, é um ecossistema mesmo de produtos, todos eles trabalham juntos para o final, né, que é garantir que toda criança atende o seu potencial. Olha, muito interessante saber tudo isso. A gente vai continuar ainda porque eu tenho necessidade de ouvir suas dicas, curiosidades, desafios, mas já, tudo isso e muito mais na volta do intervalo. Fica por aqui no Startupeiros. A gente já volta com o Kenny e a história da Genial Care. Estamos de volta e, como eu disse, agora a parte que a gente vai ouvir um pouco mais do Kenny sobre desafios, dicas para qualquer startupeiro ou pessoa que pense, quem sabe, investir nessa área da saúde. Desafios que você pessoalmente pode compartilhar com a gente e pode também abrir aqui para aqueles que tenham esse interesse, Kenny.
Na área de saúde, tem muitas oportunidades de inovação, né? Saúde é um dos maiores setores da economia, tanto no Brasil quanto na minha terra, nos Estados Unidos. E a razão que a gente tem muitas oportunidades é que tem muitas ineficiências, né? Tem muito processo burocrático, tem muito plano de saúde ou grande player do setor que não pensa sobre inovação e isso acaba atrasando o setor de modo geral. Isso traz oportunidades, mas também traz desafios. Então, quando você está, de repente, trazendo uma coisa nova para o mercado, né? Você é um empreendedor e quer trazer uma solução, um produto novo para a área de saúde, às vezes pode demorar mais para as pessoas entenderem seu projeto, seu produto e dar esse espaço para o seu produto. Diferente de outros segmentos, por exemplo, varejo, fintech, coisas do tipo, que já tem mais exemplos de inovação, a área de saúde está um pouquinho mais atrasado. Então, são dois lados da mesma moeda, né? Uma vez que você tem mais oportunidade de inovação, também tem mais obstáculos. Agora, o que eu recomendo para qualquer pessoa que quer empreender nesse setor, não desiste. A gente precisa de muito mais empreendedores pensando em inovação. Eu acho muito importante focar em entregar um produto de qualidade que enderece um need, uma necessidade real, né? Saúde é um segmento sensível, né? Você está lidando com a saúde das pessoas no final das contas. Então é muito importante você lidar com isso com cuidado e com qualidade e focar nas necessidades mais importantes do seu cliente. Se você conseguir fazer isso, você vai encontrar espaço. Talvez demore um pouco mais, talvez você tenha que encontrar caminhos de aquisição de clientes, mas um dia chega. Então, meu maior conselho seria isso para quem quiser pensar numa oportunidade de negócio na área de saúde. Resiliência, né? Resiliência é a palavra. Muitas burocracias e tudo mais, Anteriormente a gente conversou a respeito do colaborador da Genial Care e eu gostaria mais de ouvir de você a respeito desse amparo que vocês dão também para o lado do terapeuta. Acredito que podemos falar de uma relação que tem a Genial no meio, de um lado os terapeutas que são fundamentais nesse tratamento dos familiares e dos próprios pacientes, né, das próprias crianças que têm esse espectro autista. Como é que funciona esse amparo para os terapeutas? Perfeito. A figura do terapeuta é extremamente importante nisso todo. É o core do que a gente faz. Então a gente precisa tomar muito cuidado para dar amparo e suporte para essa pessoa. Dando um passo para trás, a gente vive, né, numa vida pós-pandemia, né? E a gente aprendeu durante a pandemia que muitos profissionais da área de saúde passaram por burnout, passaram por crises de estresse, né? A gente vê muitos exemplos disso em enfermagem e outras áreas de saúde. Então, se torna mais importante ainda dar esse amparo, dar esse suporte para quem está cuidando das pessoas. Então, logo no começo da Genial, a gente fez questão de criar Genial Academy. E Genial Academy é nada menos do que nosso braço de treinamento e amparo para esses profissionais de saúde. Então, desde o primeiro dia que você entra na Genial como terapeuta, você vai ter esse suporte, você vai ter treinamento prático e teórico. Aí você vai formar da fase de treinamento e entrar no campo para cuidar das crianças com autismo. Mas não para por aí, porque a gente continua a dar suporte, a gente dá seja supervisão, seja cursinhos práticos e curtinhos, a gente dá toda uma jornada para esse terapeuta para que ele consiga atingir o seu potencial e também receber esse suporte e amparo que muitas vezes falta no mercado. Sim, afinal, quem cuida também precisa de cuidados, não é? E é outra visão cuidadosa que vocês também tiveram com esses terapeutas. A gente fala de cuidar de quem cuida, com certeza. Sim, com certeza. Dicas para que você possa trazer aqui para os nossos startupeiros a respeito justamente de
está engajado nessa causa de cuidar dessas pessoas que cuidam das crianças, e também gostaria de ouvir como é que funciona esse público, crianças de tal idade, há quantos anos, qual é o aspecto nesse sentido também? Perfeito. Começando pela última, a gente trabalha com crianças hoje de 0 até 6 anos e 11 meses. Eu explico por que 6 anos e 11 meses. A gente começou ainda mais novo, então a gente começou só até 5 anos, agora a gente deu uma expandida para 6 e 11, daqui a pouco a gente vai expandir mais ainda. Mas por que 6 e 11? Às vezes vem essa pergunta. A gente trabalha com protocolos padrão ouro, então quando a gente faz uma avaliação de uma criança, a gente usa protocolos que já foram validados na comunidade científica. Então, os protocolos que a gente usa hoje vai até essa idade. Então, envolve todo um trabalho cuidadoso de avaliar essa criança e garantir que a gente está traçando os melhores objetivos possíveis para ela. Claro que a gente vai expandir essa idade no futuro, mas a gente está muito focado em entregar o que a gente faz de qualidade. Então, por isso, o foco em até 6 e 11. Agora, como é que funciona o dia a dia aqui numa unidade da Genial Care? Tem termos de horários, atividades realizadas, cada caso um caso, como é que funciona? Primeiro, vamos pensar na jornada da família, né? Tá. Toda família na Genial primeiro passa por uma avaliação terapêutica que dura mais ou menos uma semana. É uma semana de imersão no qual a gente vai mergulhar no dia a dia da família e entender quais são os maiores objetivos para essa criança e para o seu pai ou mãe, no caso. Aí, depois dessa avaliação, a gente começa a jornada de intervenção. O que é isso? Na intervenção, a gente faz todo um acompanhamento terapêutico aqui na Casa Genial, tá? Essas terapias são de psicologia, fono e terapia ocupacional. Todos os nossos casos geniais têm uma sala de terapia ocupacional que todo mundo ama e bem legal. E além disso, né, tem toda essa parte na Casa Genial, também tem a parte online, que é para os pais, né? Os pais, os cuidadores, eles têm uma reunião a cada 2 semanas com um orientador, né, que vai ajudar o pai a lidar com questões no dia a dia, e também o pai consegue acompanhar tudo que foi feito com a criança no seu aplicativo. Então, com a família, a jornada funciona mais ou menos dessa forma. Então, é todo um acompanhamento bem cuidadoso, bem recorrente, e a gente desenvolve um laço muito forte com essa família. É legal essa questão da imersão e intervenção que você cita, mas aqui vocês não fazem diagnóstico, né? A família já vem com um diagnóstico de um pediatra, de um médico especialista. Exato. A gente não faz diagnóstico. A avaliação que a gente faz é uma avaliação terapêutica. A criança, para ser encaminhada para Genial, ela tem que ter ou diagnóstico ou suspeita de autismo. E também preencher aqueles critérios de idade que eu falei. E a gente atende em todo o Grande São Paulo agora. Ai, que legal. Bom, a gente está quase chegando ao final já do Startupeiros. Foi muito bom conhecer toda a trajetória da Genial até aqui. Para finalizar, suas considerações finais, quem sabe uma mensagem diretamente a quem nos assiste, aos empreendedores em geral. Boa. Minha maior dica para quem está empreendendo é sempre buscar possíveis áreas de grande impacto, né? Então, empreender é sobre resolver grandes problemas que têm grande impacto. Então, estava falando um pouco antes sobre resiliência, né, na área de saúde, mas isso se aplica para qualquer setor que você tiver. Então, não desiste, busca grandes áreas de impacto, e se você tiver encontrando dificuldades ao longo do caminho, isso é um sinal que você está no caminho certo. Então, minha maior dica seria essa, resiliência. Sábias palavras. Kenny, muito obrigada por toda a entrevista até aqui. Foi muito bom conhecer toda a história de vocês. Sucesso sempre, e quero ver expandir, quem sabe até para minha Bahia, hein? Opa, o Brasil inteiro. Daqui a pouquinho, a gente está aí. Parabéns. Obrigado, até a próxima. Lene. Obrigada. Até a próxima. E para você que nos acompanha também, muito obrigada por sua audiência e companhia. Até o próximo programa.